Fala, fiéis, eu vou trazer agora o Mauro César e o Casagrande detonando Dorival e também as escolhas dele para esse clássico contra o São Paulo 1-1. Falando da falha da zaga, o Casagrande falha. O Mauro César detona o Dorival Júnior, que esse tempo de trabalho ainda não demonstra uma qualidade de futebol. Então eu vou trazer os dois. Então é isso. Se gostar desse vídeo, se inscreve no canal, vamos escutar os dois. E no final eu dou minha opinião. Vamos escutar agora os dois. Diversão para quem não torce para nenhum dos dois. Foi um joguinho animado e tal. O Maurício Menezes, antigo narrador da Rádio Globo lá do Rio, diria que era um joguinho gostoso. Né? E assim, achei que o São Paulo tinha muita dificuldade para sair jogando. Muita dificuldade mesmo. E o Corinthians basicamente só tinha essa arma, né? Pressionar um pouco a saída de bola, recuperar e tentar criar. Primeiro tempo do jogo, falta na intermediária, mais para o meio campo do que metade do campo, e o Corinthians batendo falta na área. Eu acho isso de uma pobreza. O Dorival está lá há quanto tempo já? Caramba, gente, bate a falta e faz uma jogada. Porque quando você bate uma falta de uma jogada próxima à área, você consegue ter uma jogada trabalhada pela proximidade. Quando você está lá perto do meio do campo, gente, é uma jogada aleatória. A precisão do cara que vai bater a falta tem que ser cirúrgica para conseguir colocar a bola em condições de alguém preparar aquela jogada trabalhada de bola parada. Então vira uma jogada aleatória. Primeiro tempo o Corinthians estava fazendo isso. Isso aí é trabalho do Dorival, ou não é trabalho do Dorival. Eu acho muito pouco, muito pouco. E assim, o Corinthians só empata quando entra o Pedro Raul, de fato, faz volume ali na área do São Paulo e acaba conseguindo marcar o gol. O Pedro Raul entra bem no jogo, de fato, né? Mas é na pressão também, assim, se dependesse do Corinthians construir, trabalhar, criar uma jogada, estava difícil, estava bem difícil. E o Hugo é isso, né, gente? É um goleiro nota 6, 7, 6,5, sabe? Então ele faz uma defesa espetacular, pega muito pênalti, e pênalti é muito bom. 9, talvez até mais, é ótimo pegando pênalti. Mas jogo de futebol não é só batida de pênalti. Então algumas bolas defensáveis acabam entrando. Acho que é a média dele, nada demais. Mas acho mais grave o erro dos zagueiros. O Tapia cabeceia praticamente sem sair do chão, completamente livre, entre os dois homens e faz um gol do São Paulo. Um momento bom do São Paulo ali. O São Paulo estava bem, estava com a bola, trabalhando, com paciência, tentando encontrar espaço. Achou esse espaço quando fez o gol. E eu acho que ficou um gosto ruim para o São Paulino, né? Porque faltava muito pouco, né? O jogo estava no final já e o gol é na pressão, né? O Pedro Raul consegue preparar e o Bidon acaba empatando a partida. Mas acho que foi um jogo divertido, mas muito desgastante esses clássicos para começo de temporada. Isso é um problema muito sério. Exato. É muito desgastante, porque o que acontece? Como é um clássico, você está aqui falando desse jogo. Né? A cobrança é grande, a expectativa é grande. O Palmeiras está com 2 caras machucados já. Andréas e Vitor Roque. Jogos diferentes, um sai com o ombro, outro sai com o joelho. Até que ponto isso está ligado ao curtíssimo período de pré-temporada? Eu não posso afirmar, acho que ninguém pode, talvez nem os médicos possam, mas é evidente que se fosse assim, gente, no futebol mais organizado do mundo, o cara voltava de férias hoje e começava o campeonato amanhã. Porque ela também diz que querem fazer jogo toda hora para fazer dinheiro, ou não? Tem jogo aberto na Europa, não como aqui, mas tem. Por que tem uma pré-temporada? Para justamente condicionar os caras. E mesmo assim, são muitos lesionados ao longo da temporada, porque o jogo é muito físico, o jogo exige muito. Então, começar o campeonato com esse ritmo, de fato, é muito arriscado. É muito perigoso para o decorrer da temporada. Mas, enfim, eu acho que a grande pegadinha ainda foi da CBF com as federações, por incrível que pareça. Porque ao colocar o brasileiro para começar no dia 28, ela criou isso aí. Você vê, ontem o Vasco com reserva, Botafogo com reserva, Flamengo também sub-20, Fluminense não jogou completo ainda, né? E vai levando, quer dizer, os campeonatos estaduais eles ficam... E vamos ver quando começar o brasileiro. Aí que realmente a gente vai ver o quão o brasileiro vai ter força para ofuscar os estaduais justamente na fase final. Claro que alguns campeonatos não, porque tem times que não são nem de Série A, alguns nem de Série tem, ou são de Série C, D. Aí o estadual tem um peso maior. Mas em alguns campeonatos que são considerados mais relevantes, né, entre os estaduais, a concorrência vai ser grande. Sem contar que durante o estadual ainda tem Supercopa dia 1º. No caso, o Flamengo joga também Recopa no dia 19 de fevereiro. Já vai estar pensando nisso perto do Carnaval e por aí vai. Então, o lance foi o seguinte, o cruzamento foi forte. Não foi um cruzamento, aquela parábola, não. O cruzamento foi forte. E o Tapia, quem falhou foi o Gustavo Henrique e o André Ramalho. O Tapia estava no meio dos dois e nenhum dos dois ficou encostado no Tapia. Nenhum dos dois. Olha o lance, Casão. Olha lá. Nenhum dos dois encostou no Tapia. Os dois, uma vez. Ele estava entre os dois.
E o goleiro, ele tá olhando o cara cruzar, quando a bola vem o cruzamento, ele vai andando, ele vai levando o corpo pro meio. Quando o cara cabeceia aqui, ele tem que voltar. E a cabeçada foi muito forte por causa do cruzamento. O cruzamento foi forte. Quando o cruzamento é forte, a cabeçada do cara sai mais forte ainda. Porque ela pega a força que vem, junta com a força do cabeceio, ela vai muito forte. E o Hugo já estava passando para cá, porque ele estava acompanhando a trajetória da bola. Quem falhou, e feio, foi o André Ramalho e o Gustavo Henrique. São dois zagueiros que o papel de um zagueiro, você tem dois zagueiros, o papel de um dos dois, quando tem um cruzamento, é estar colado no centroavante. Você nunca pode deixar o centroavante sozinho. O trabalho do centroavante é fazer gols. Como que você vai deixar o cara sozinho? Os dois deixaram o cara sozinho. A torcida só pega no pé do Corinthians se ela percebe que os jogadores em campo estão dispersos, estão entregues. Quando acontece isso, a torcida balança. Mas então, essa questão do Corinthians correr atrás o tempo todo, mesmo jogando mal, o Corinthians corre atrás o tempo todo, não desiste. O Corinthians é um time que ele consegue virar jogos inacreditáveis, com sequência. Ele consegue empatar no último minuto várias vezes. Ele consegue várias coisas, mesmo com um time mediano, porque aquele apoio da torcida faz com que os jogadores não desistam. Joguem, se entreguem o tempo todo. Então isso o Dorival tem, já não é do trabalho dele, né? Não é das mãos do Dorival. A torcida do Corinthians, o time do Corinthians é assim, tradicionalmente. Um time que não desiste. Até que o Romero é um dos queridinhos, né? Era, né? Que agora foi embora, mas era um dos queridinhos. Exatamente. Exatamente. É aqueles jogadores que não desistem, que entra, faz o gol, vai até. O Bidon, por exemplo. O Bidon tá virando. Logo, eu acho que em breve, se ele não sair rapidamente, né? Porque eu acho que ele tem talento para sair para a Europa, ele vai se tornar um cara tipo Birubiru do Corinthians, sabe? Aquele cara que a torcida adora, é apaixonada porque ele corre, porque ele é da casa, porque ele nasceu ali, porque ele insiste, ele não se entrega nunca. Então esse é o espírito que o corintiano quer dos seus jogadores, né? Aquele negócio. Muito técnico, tudo bem. Né, Casal? Oi? Ele é muito técnico também, muito talentoso. Né? Sim, talentoso. Por isso que eu comparei com o Birubiru, porque o Birubiru era talentoso. O Birubiru era técnico. O Birubiru jogava em todo lugar do campo, mas driblava, passava, dava assistência. E o Birubiru veio do esporte, mas ele chegou aqui com 18 anos. Ele é considerado praticamente quase uma prata da casa. Ele já chegou profissional, ele não jogou no juvenil do Corinthians, mas ele tinha a nossa idade praticamente. Quando eu subi, eu tinha 16 anos, ele tinha 18, sabe, 19 anos. Então, o Bidon não, o Bidon nasceu ali. Então o Bidon representa mesmo a torcida do o Corinthians sempre teve aqueles jogadores que a mídia fala assim, esse é o torcedor dentro do campo, né? É um torcedor que está dentro do campo. O Bidon é um torcedor do Corinthians que está dentro do campo. Aí, fiel, é isso. Eu concordo primeiramente que o Bidon é um torcedor dentro de campo, o Casão, porque ele joga bola, entrega o que o torcedor quer, o que o torcedor espera de um jogador do terrão, porque ele foi criado lá, como o Casão falou, e ele joga muito. Eu acho difícil ele ficar no Corinthians, porque tem muita proposta, e até rivais já quer ele. Então eu acho muito difícil, complicado o Corinthians segurar, porque é o desejo de todo jogador jovem, querer jogar na Europa, e mesmo que ele vá e volte, mas ele quer ter essa opção de jogar na Europa. Em relação também à falha de Hugo, eu achei não foi um frango, foi uma falhinha. Agora a zaga falhou, deixou o cara cabecear sozinho, como o Casão falou. Deixou os dois no meio, entrou no meio e cabeceou sozinho, não teve um atrapalhão. E foi falha de André Ramalho, que jogou muito mal. Gustavo Henrique também começou muito mal. Os dois, todo o Corinthians nessa temporada que começou em 2026, tá mal. O time ainda não se encaixou. Eu não quero desculpa de Dorival, que ainda falta Garro e Memphis, ele tem que demonstrar o futebol. Tá certo que é começo de temporada, mas também não vai ficar com isso até quando começa a temporada. Já é o terceiro jogo, só tem 8 rodadas. Já tem o jogo contra o Flamengo, começo do Brasileirão. Então não dá pra ficar nessa. O time já tem que mostrar uma evolução, principalmente agora, que vai pegar o Santos, né, o próximo jogo, e já tem que demonstrar uma evolução. Se não ganha, já complica por uma classificação. Então o Corinthians tem que demonstrar um futebol
que não pode ficar igual no Brasileirão. Todo mundo se lembra do Brasileirão, a nhaca que os jogadores do Corinthians estavam. Em relação ao Mauro César que falou aí, de Hugo Souza, que eu não discordo, ele é um 7 para 8 de goleiro, pegador de pênalti é excelente. Então essa é a minha opinião. Então se gostou desse vídeo, da minha opinião, do Mauro César, do Casa Grande, deixa o like, se inscreve no canal. Então é isso, valeu!